Bruno Flores, boa tarde. Tudo bem, Debona? Boa tarde, Bruno. Maravilha. Boa tarde. Borré ou Valência? O Roger vai esboçar isso amanhã. Carboneiro ou Wesley? Amanhã. Eu acho que não tem nenhuma dúvida. Eu acho que o titular é o Borré e vai jogar o Borré. Eu colocaria uma dúvida ainda, Potter. Não só pelo aspecto de gestão do grupo, que foi algo que o Roger mencionou na entrevista coletiva, né? Que ele também levou em consideração para escalar o Borré contra o Flamengo, mas também por um aspecto tático, que foi outra coisa pontuada pelo Roger. Você acha que joga o Borré, é isso, Potter? Eu acho que é o Borré. Eu acho que joga porque o Valência Grenal, e Maurício, deveria mesmo jogar o Valência quinta-feira. O Grenal é porque o Borré tava voltando de uma lesão. Sim. E o cara tinha feito gols em semifinal, enfim, né? O cara é o Valência. Mas eu acho que no Maracanã, eu entendo que o jogo é um pouco mais curto, o Inter precisava disso. Aliás, o gol tem o passe curto do Borré. Ele sai da área, ele vem pra cá, ele recebe a bola. Exatamente, ele limpa a área, né? Entendo isso aí, mas e também por isso eu acho que o titular dele vai ser um calendário absurdamente apertado, não é nenhum problema o Ener Valencia jogar uma partida. Mas o Ener entra bem no Maracanã. É que o jogo... A partida no Maracanã, a melhor foi do Ener. Você conseguiu ver o Corinthians e Bahia? Só o primeiro tempo. Tá. Bom, então tá, mas vai valer o argumento. Não, foi o que eu falei aqui. O Bahia... A gente só tava esperando o gol do Bahia. O Bahia, enquanto com 11, foi muito melhor que o reserva do Corinthians e é um time que ataca muito com muita gente. E para chancelar o que eu estou dizendo, o gol é o cruzamento do lateral esquerdo para o cabeceio do lateral direito. Isso aí. Esse time, portanto, projeta muita gente para frente. E aí o Valência, com o espaço que tem de correr e de receber essa bola adiantado, ele pode ser mais eficaz do que o Borré. Por isso que eu acredito que joga o Valência. Ele vai ficar administrando os dois conforme o adversário. A posição abriu. Tem que fazer isso pela temporada. A posição abriu. Não é a nossa interativa, tá? Eu prefiro o Carboneiro do que o Vitinho. Só queria falar isso. O Carboneiro entrou pelo lado direito. Tu e os velhos sabem. Nem falar mais nada, só isso. Quando ele bota o Thiago Maia, porque as mexidas do Roger foram todas pra... No caso do Carboneiro foi extremo por cima, mas foram todas pra segurar o Flamengo. O Thiago Maia é pra fechar corredor do lado esquerdo. Então tu vai, né, o Ronaldo é pra ficar de centro médio quando o Fernando tá fazendo a linha de 5. Mas qual o era o papel do Carboneiro... Vitinho no jogo? Hã? O que o Vitinho tinha que fazer no jogo? No começo do jogo? Não, todo o tempo que ele estava tinha uma dentro. linha de 5 atrás e na frente dessa linha de 5 tinha uma linha de 3, tinha o Bruno Henrique e os dois ponteiros. Mas o Alan Patrick eventualmente baixava ali para fazer 5. O Carboneiro entra no lugar. Não, o Ronaldo fica de primeiro, aí ele vai trocando, aí ele tira o Vitinho. Sim, não, mas digo assim, quando o Carboneiro entra, como é que fica o Inter? O Carboneiro entra pelo lado esquerdo. Mas ele entra ainda com a linha de 5? Sim, não, a linha de 5 não, é que tá, eu acho que ele entregou aquilo que eu acho que é a prioridade de um atacante, que é preocupar o adversário. Porque o Inter também começa a não ter mais perigo do Flamengo, porque a bola fica mais o tempo no campo do Flamengo. E acho que o Carboneiro entregou isso melhor que o Vitinho. E jogando pelo lado direito. Ele não tinha jogado pelo lado direito. O Carboneiro respondeu bem pela direita, foi uma surpresa positiva. Eu estava dizendo antes que a última. O Léo Pereira sai do jogo porque ele se machuca driblado, né? Ele é driblado. Fazendo uma falta, batendo o joelho com o Aquela dor é pior que tem. O joelho bate. Pior na real é da Guampa. A Guampa saiu uma dor. Saiu do nada, assim. É uma dor da Guampa, dói no peito. O cara para. Mas só se tu fica sabendo. Para na sinaleira e dói. Mas fica torcendo pra não parar na sinaleira. Mas se tu não fica sabendo, não tem a dor, entendeu? De vez em quando. Mas o pior de tudo é o radialista, porque o radialista no ar todo o tempo. Quando doer a guampa, toma corticoide. Toma passo. Ok, então pra guampa, corticoide, vou até anotar. Tecnicamente, se tu não sabe que tu levou a guampa, tu não sente dor. Tá anestesiado. Mas não tem graça nenhuma o cara não sabe. Não leva a mão. Aí é falta de ética. Já tomou guampa já, Bruno? Não que eu saiba, né? Não sentia dor ainda. Queria te informar como amigo que sim. Não tem um ser humano que nunca foi guampudo na história da humanidade. O cara começa... O cara hoje é gurizada mais cedo. A guampa, troca de mulher. A mulher não é confiável. E vice-versa. Ela tem que contar. O cara começa a guerrinha nas leads amorosas lá por 12 anos. Se o cara tem 50, ele já tem 38 de carreira, é impossível que em um momento da vida tu não tenha sido traído. Lamento, Bruno. Porque disse que não sabe, né? Então tá, eu espero que eu não pare na sinaleira agora. Eu quero fazer um problema
na guampa não é o passado, é o gerúndio. O cara agora vai ser multado, porque agora ele vai passar O tudo que é ouvinte sinal. do Sala, eu quero lembrar que isso entrou em pauta no momento que discutíamos Valência ou Não, Borré. a dor- Como entrou? O Carboneiro driblou o Léo Pereira e gerou uma Foi guampa. sobre dor o assunto. Potter, É que assim, desculpa, César, algumas coisas no futebol são Vamos, antigo, tá? aniversariante, vamos. Mas eu adoro quando o atacante dribla e dá passe. Eu não sei se eu tô ultrapassado no futebol. Nem o Borré, nem o e tu Valência imagina fazem esses isso. que fazem gol ainda. Não, mas o Borré participa do gol. Puxa a marcação, Sem drible, chama sem o cara. Enfim, né, ele não dá o passe final, que aliás, pra variar, é do Benabem, né? O Benabem é o melhor lateral esquerdo jogando no Brasil hoje. Desculpa aí. E a segunda jogada do Inter no segundo A tempo. única jogada do Inter no segundo tempo. Quer dizer, a única não, porque teve aquela do Carboneiro. né? É a do Bernabé. O É Potter, muito bom jogador. diante de tudo que vocês estão falando sobre o Internacional, eu gostaria de fazer um questionamento. Que dia é a viagem para o Mundial? Já tem o planejamento? Não, o próximo Mundial é em 2029. Não tem a É viagem. inevitável o Inter não tá. Mas o City não vai pedir para o Inter jogar? O Inter vai com a jogar camisa? todas as Libertadores. O Inter sabe aonde o Inter vai pegar uma boca aí? No ranking. Quando chegar em toda semifinal no mínimo. de Libertadores. O City que é sempre referência. Nós só César, precisamos de um lugar pro lugar do Patrick. Até Só pra agora deixar o City claro não que o sabe City se tá vai atrás- jogar a o Liga Inter dos tá atrás do Campeões ou a Grêmio, Liga né? Europa. Hã? É. O City ainda não sabe, pela posição no inglês, se jogará a Liga dos Campeões ou a Liga Europa. Debona. Ele não está entre os 4, Diga. ou às vezes sai dos 4 pro 5º. Deixa eu te falar uma coisa, meu pai, os guris já sabem dessa história. Meu pai, a base do meu pai, para qualquer jogador de futebol, é o melhor que aquela posição já teve. Tipo assim, se o lateral não é igual o Leandro, é ruim. E que não tem meia boca. Entendeu? É igual ao Tite, Marcelo é ruim. Porque não bate o Leandro, que é o melhor lateral da história do futebol mundial, né? Desculpa, Leandro, do Santos. lateral direito. O Leandro foi o número 10. direito. Como tinha o Zico, botaram ele na lateral. Eu né? nunca vi nenhum lateral Enfim, direito como ele. aí o 5, se não é o Falcão, acabou. É ruim. E é ruim mesmo. O pai começou a aceitar nos últimos meses o Alan Patrick. Começou a aceitar. E aí a muito base. de leve, assim, Aí a de base é o leve. Messi, o Rebelino, É, muito de o leve. Pelé. Aí tu vai pegando os números 10 do futebol mundial, né? Ele começa a aceitar, porque aí ele larga umas interjeições durante o jogo assim. "Ah, que dominada, que clareada, né? Ah, se convenceu. Porque é incrível. Mas tu sabe 30 que aí. 3. Tá jovem no gol do demais Inter, ainda. no gol do Inter, quem destrava É, a lá marcação atrás. alta Lá lá atrás. atrás é o Alan Patrick. Ele vem assim como quem não quer nada, corpo relaxado, e dá um tapinha É uma de costas. mini cavadinha. E o Ortiz vem Isso- com ele, morre, e aí a bola sai no Isso Bernabéu. é um problema irresolvível. Olha a poesia. Eu não sei o que Relaxado. fazer. Mas olha o lance, olha. O Inter sem o Isso Alan aí Patrick, eu não- acho. isso é relaxamento. Mas desculpa, Bruno. Nós tava falando que tu era guampudo. O Rocher tá sentindo uma dor também, que não é essa. É real que ele tava de aliança? A informação do a imagem Fernando mostra. é. Isso não tem nenhuma Tem explicação. imagem, né? tem. Isso não tem explicação. Tá, mas não foi por isso que O ele amor- quebrou o metatarso? Não, demorou porque tirou. Não sei, daqui a pouco a aliança colaborou Não, pra ele isso. tava com a aliança, o que deu pra ver na imagem. Ele Sim. Não, mas não foi por Ele é isso. muito apaixonado Assim, pela mulher dele. eu Mas não- sabe por que ele quebrou? Porque chutaram a mão dele, né? Na verdade, Não, é que eu acho que a ele- aliança pode atrapalhar. Eu vi médico falando isso aí hoje de manhã. Que a aliança, do jeito que tá ali, né? Enfim. Ou faz que nem o Diori, que perdeu a aliança num jogo. Eu não tenho a informação sobre isso, mas assim, pela região onde fraturou, eu não sei É se goleiro? tem uma ligação. Dizem. Bom, Bruno é bom goleiro. Eu não Foi mais sei à se tem frente. uma relação com a aliança. Pra quem tá nos acompanhando em vídeo, tá? Esse é o ponto da aliança. Isso, lá no Ele fundo. fratura mais abaixo um pouquinho, que é na palma da mão, é onde é o metacarpo. E aí enche, quer dizer, desculpa, incha o dedo e ele não consegue tirar o anel. Certamente teve uma dificuldade pra sair a aliança. Eu não sei se teve ligação na fratura em si. Acredito que não, porque é Pergunta o Maurício, que o Maurício abaixo é do especialista dedo. em anel aqui. É abaixo do dedo. É. Tem que ver se ele é especialista em Aniversariante diz metacarpo. o que quer, rapaz. É Aniversariante. é um lance que ele tem um impacto do chute, porque Tem, a mão Juninho chega aí pra cabeceia, trás, assim, né? Isso aí. E aí ele dá o rebote E é o Michel e o que chuta. Michael vem chuta. E ele Michael. para o chute. Não, é incrível. É uma com a mão. defesaça. Não, Uma é defesaça. de coragem. Uma De coragem. defesaça. Eu nunca tinha visto. Ele parou o chute e aí todo o impacto veio. Todo na porque mão. o Michael não chegou colocando a bola, certamente, né? Ele queria colocar o goleiro, a bola, todo mundo pra dentro. Foi incrível, foi uma defesaça. E a lesão que ele tem é uma lesão que, geralmente, esse tipo de cirurgia que é feito é pra recolocar os ossos no lugar, porque são vários ossinhos pequenos ali no metacarpo. Quanto tempo? 3 meses. A informação inicial que a 8 gente tem semanas, aqui né? é de 8 semanas, de 2 meses. Tá, isso aí vai Tá, dar mas- 2 meses, 18 jogos.
Para treinar. 18 jogos. Para treinar, para voltar a porque treinar. A minha conta de um mês é o seguinte: você volta e passa a treinar depois de tanto tempo parado, você passa a treinar para ver como reage a dor, o local, a consolidação. Mas é de 2 a 3, vamos fechar esse acordo. Não são menos de 2 meses, né? Se eu soubesse, Pode ser menos, pode ser menos. Pode ser, porque é muito assim, é muito da dor no local, né? É recolocar, realinhar os ossos ali e aguardar a consolidação. Pode ser, com uma placa, dependendo, pode ser sem. Faz muita diferença pro Inter, Antony e Rocher. Sim. Muita diferença. A diferença técnica, mas eu acho que tem uma diferença maior de liderança, de tamanho de quem tá no campo. Exatamente. Isso é muito importante no futebol o também. jogo sábado. Claro que ele entra no intervalo, um jogo que tá quente. E era o jogo contra o Flamengo, mas ele a melhor defesa dele é uma que não vale nada. Mas é uma defesaça, né? O rebote do cara que vai ser titular do Flamengo. Mas não é, como eu disse aquela hora, não é a defesa que deve ter. O Flamengo é tão bom, que na hora que saiu o Bruno Henrique, eu disse, graças a Deus saiu esse diabo, porque é um diabo no Bruno Henrique, né, cara? Ele tá sempre perigoso, o Bruno Henrique. E aí vai entrar um guri agora do Flamengo aí. É melhor que o Bruno Henrique. Ele fez 3 jogadas rapidinhas. Chance de gol rapidinho. É enorme. O Wallace. Ele era atacante e o Felipe. Ele vem com o Felipe da base, né? O Felipe o transforma em centroavante. Não, meu filho, tu tem potencial de ser centroavante. E aí ele vira goleador. E tava no banco um outro menino de 17 anos. Que é africano, não é esse? Não é o Chola. É um outro menino de 17 anos. Que já pulou direto do Sub-17, foi campeão com o Felipe, jogou no 20 com o Felipe e já veio pro time principal. Essa meninada vai jogar muito brasileiro até o Mundial. Vão começar a entrar mais no time. Com a confiança de quem tem esse modus operandi, né? O Flamengo, em cima do elenco que tem, ele onde estiver, o Flamengo tem aquela característica, o do Felipe Luiz, que era do Jorge Jesus e dos grandes times que eu vi na vida de clube. Não existe fator local para ele. Onde ele estiver, ele vai estabelecer o jogo dele. O Flamengo está nessa levanta. Mas tem que ter qualidade para isso, né? Sim, exato. A qualidade é que diferencia. Infelizmente, o Inter do Minelli de 76, o Inter de 76 do Minelli se colocava em campo. Olha, o meu time joga assim, dá o teu jeito. O Flamengo de 81, que é outro time inacreditável. E aí São Paulo do Telê. O São Paulo do Telê, são esses exemplos. Ele faz movimentos, Maurício, que não são comuns. Joshua. Isso, tá. O menino. Que é o Chola, esse é outro. O Chola é um africano. Isso aí, é um africano. É outro cara. O banco também tinha o João Vitor, zagueiro, Cleiton, zagueiro, o Everton, que veio já com 19 anos do Volta Redonda, o Matheus Gonçalves, que vai pro Bragantino e volta. Ou seja, tá falando de muitos meninos no banco. Mas o que me chamou a atenção no time... E aí no outro time tinha o Ronaldo, o Thiago Maia... O Thiago Maia é Santos, né? Mas o Ronaldo é base Flamengo. O Ronaldo é base Flamengo. Mas o que me chamou a atenção nesse Flamengo, Bruno, é que por hora o lateral vem por dentro, o extrema abre, eles invertem, aí o Wesley vai em diagonal, vira um meia, ele bagunça a marcação do adversário e ele vai te empurrando, porque se o Alan Patrick não fica jogando de volante, o Alan Patrick jogou de volante, né? O gol do Inter nasce numa posição de Alan Patrick de volante. Que é uma apertadinha naquele cara que foi bem preguiçoso no jogo, aliás. Bem preguiçoso. Acho que o Mano Menezes, que foi demitido já, tem razão. O Luiz Araújo, ele vai ter que olhar de novo a identidade dele. E aí vai estar escrito Luiz Araújo, não Romário. Ele vai ter que ler de novo, às vezes é só uma leitura, né? Tipo Robert Renan, que achava que estava escrito Van Dijk, né? E estava escrito Robert Renan. É só dar de novo uma olhadinha na identidade. Olha, eu sou o Luiz Araújo. Parabéns, jogadoraço de futebol. Mas ele não é Romário. Ele pede uma bola assim de preguiça. Preguiça, assim, sabe? Daqui a pouquinho surge pra mim. Tanto que ele é substituído, né? E o time melhora quando ele sai. Só que aí tu tem no banco Plata e o Cebolinha. Aí aos 44 ele chama o Ayrton Lucas, que na era de Diniz era lateral da seleção brasileira. São dois. Fora o Pedro, que tem pra entrar ainda, né? Em abril. Em abril. E esse menino, esse Wallace Ian, eu tenho a impressão que antes da volta do Pedro, ele assume no lugar do Juninho, que é um cara que está sentindo assim, ele tem uma carreira muito fora da curva. O Juninho jogou no Brasil de Pelotas, depois virou referência no Karabag e o Flamengo o contrata para substituir o Gabigol. Olha, tem que ter uma cabeça pra isso, Potter. É muito mundo lá e cá. Lá em cima ele ganhou todas, né? O Gininho é base do Atlético Paranaense. Em 17, final de 17, ele é emprestado pro Brasil. Ele faz uma boa Série B no Brasil. Aí ele joga Vila Nova, Novo Horizontino e vai pro Karabag. E lá ele vira goleador e tudo mais. Joga Champions League. Eu pensei que ia jogar o Cebolinha no outro lado. Tudo bem. Pra quinta-feira, Bruno. A ideia é total força. A morrer. Manter a base, a não ser que alguém sinta alguma coisa, né? De repente, o Fernando jogou 90 minutos no Rio. Se sentir alguma coisa, pode mudar ali pelo Ronaldo, por exemplo. O Alan Patrick, por exemplo, não foi substituído. Vocês acham o Inter favorito contra o Bahia?
Não, é jogo duríssimo. Eu também não vou de E favorito. pela matemática, Maurício, que é Tu não disse que é franco Eu favorito? não respondi ainda. Eu não sei se o Everton joga, ele saiu ontem. né? Everton teve uma torção e já botou gelo, mas se Foi não ele jogar ele, expulso. joga o Cauli, né? Que é banco hoje. Foi ele o expulso, mas no lance da falta, o tornozelo dele torce, ele sai mancando. Seria um desfalque pesado. Eu acho que o Inter, se for inteligente, o Bahia não é o Flamengo. Eu acho que o Inter tem que atacar mais o Bahia. Eu acho que o Inter vai ter mais chance de atacar o Bahia. Não é um time tão equilibrado, apesar de ser um bom time de futebol, o Bahia. É bom time Tu mesmo. acha que o Bahia é o adversário principal do Inter? Não, na Atlético primeira Nacional. fase? Atlético Nacional. Eu acho Eu não Atlético olhei Nacional. nenhum desses times aí, Uruguai, nenhum dos nacionais eu olhei. Aliás, o Nacional do Uruguai Não sei como é que Demitiu o técnico. treinador. Aham, Imagina. demitiu. Não, e teve um jogador Perdeu expulso ontem, do né? Nacional do Uruguai ontem. Não é que ele deu uma chegada no cara. O cara Ele operou, ele Não, fez uma ele cirurgia. operou Meu o cara. Deus do céu. Mas Ele o- pula Os por dois cima da pés, bola. assim, os dois O pés. Atlético Nacional perdeu pro Bucaramanga sexta, que tá na Libertadores também, mas jogou com um time misto, jogou com muitas reservas. E o Atlético Nacional tem um time experiente. O goleiro é o Ospina. O goleiro é Ospina. O zagueiro é o Tecílio, um cara que tem trajetória de seleção colombiana. No meio campo tem o Uribe, um cara que fez carreira no Porto, voltou pro futebol colombiano. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta sobre zagueiro Campuzano. experiente. O mercado tá apto, vai voltar antes? Porque aparecem imagens dele treinando, enfim, que estágio que tá? Por enquanto ainda não. Porque seria segundo semestre lá adiante. É né? metade do ano. Mais ou menos metade do ano. A lesão dele foi em outubro, novembro do ano passado, no jogo contra o São Paulo no Morumbi. Provavelmente é metade do ano, pela conta que... São 8 meses, Que né? se Tá, fez, mas né? não tem nenhuma Isso notícia que está Mas se o apressada. Não, Mas não, se não. o Inter não vendeu o menino, o Vitor esse, Vitor Gabriel. ele não joga mais. Não joga mais. É uma boa notícia, é o Juninho. É uma boa notícia do Maracanã. Jogou com naturalidade. né? Começar contra o Flamengo, com todo esse potencial do Flamengo aí, é interessante. O Rocher, para fechar sobre esse assunto, se ele cumprir esses 2 meses, 8 semanas aí de recuperação, ele tendência que volte nesse cenário contra o Bahia na última rodada da fase de grupos da Libertadores, que é lá em 28 de maio. Então até lá o Antony vai... Quem é o reserva na seleção uruguaia? Não me lembro. Campana. Campa. Porque o Uruguai depende muito do Rocher também. Contra a Argentina podia ser mais fácil o jogo para a Argentina. O jogo com a Bolívia. E na mesmo, Bolívia é inacreditável. 0-0 passou muito por ele. Mas aí a próxima data FIFA... É? 5 de junho. Ah, não, tá livre. 5 de junho. Aliás, a informação que eu até apurei Não, na já vai sexta, tá Bruno, bom. sei que tá falando de Inter, só pra registrar. É Jorge Jesus mesmo? Sim. A ideia da CBF é ter o técnico efetivo já no Pra dia jogar. 5 de junho Pra jogar. pra comandar o time. Não tem essa Equador de e botar um Paraguai. tampão pra esperar o Ancelotti. Tem muitos sinais que é o Jorge Jesus. Agora o Evandro Mota, que é muito amigo dele, tá falando com as pessoas, que ele tá fardado, enfim, vai ser o Jorge Jesus. Muito bem. O que mais? É isso. É isso aí? Excelente. Tu viu o troço do noticiário do Inter? Assim, não tem graça nenhuma. É leve? Que é uma espera Entendeu? de 37 rodadas para ser campeão. Entendeu? Tu acha que é pela demora? Não, é sem graça que o campeonato vai ser. Sem graça. Como eu sempre falo, pontos coisas não tem nenhuma a graça. Libertadores tem alguma Não, questão? não vou entregar a Libertadores para ganhar o Brasileirão. O Inter precisa ganhar o Brasileirão. O Inter precisa de uma competição nacional. Priorizar o Brasileirão. Eu acho que começar a engatar, já abre ali 10 pontos do Flamengo rapidinho. E aí nasceu- vira prioridade Tu natural. nasceu em de 79. Eu nasci quando o Inter ganhou o campeonato. Depois nunca mais. Chegou a ver o... Não, a mais estar... do que isso, a Copa do Brasil de 92. Quando é que acabou o campeonato de 79? 23 de dezembro. Então tu Não, viu. já tava. O pai disse que me levou na passeata. Lá em Livramento, no caso.